E aí, Psi, vamos falar hoje sobre atendimento online. Eu sei que vocês querem muito saber sobre isso. Eu quero compartilhar nesse vídeo um pouco da minha experiência com atendimento online e quero falar para vocês também sobre os benefícios de você escolher atender online. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo agora, como mundo, né, esse momento de pandemia mundial, é inevitável. Todas as psicólogas, mesmo aquelas que estavam com mais resistência antes, elas acabaram tendo que se abrir para esse novo momento e para começar a atender online. Mas se você ainda tem alguma resistência, eu acredito que nesse vídeo eu vou conseguir também te mostrar um outro lado, tá? O que aconteceu? Desde o início da faculdade, eu já era super envolvida com esse mundo online, da tecnologia, e no meio da faculdade eu fui cada vez mais querendo descobrir como que seria uma vida de alguém que trabalhava online. Eu olhava, né, as experiências de pessoas que trabalhavam no marketing digital, com cursos online e tudo mais. E eu achava incrível, eu falava, cara, eu queria ter essa liberdade de poder trabalhar de casa, de poder trabalhar online, mas eu não sabia que teria essa possibilidade dentro da psicologia. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, que foi em 2018, eu já estava, né, atuando no RH, que eu já contei um pouquinho para vocês, já estava estudando sobre marketing digital e eu já comecei a perceber que daria sim para eu ter os meus cursos online, que daria para eu ter os meus produtos digitais e não ficar dependendo só da psicoterapia. Eu lembro que naquela época, algumas colegas minhas, né, até da pós-graduação, que eu já estava fazendo na época, elas falavam que o mercado na cidade que eu morava, que era Florianópolis, era muito pequeno, que já tinham muitas psicólogas ali que tinham nome, que era muito difícil para quem estava começando. E eu fiquei pensando, cara, eu não queria ficar limitada só à minha cidade. Eu queria muito poder expandir o meu trabalho e ajudar pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, quem sabe até brasileiros que moravam fora do Brasil. E ainda no último semestre de faculdade, eu acabei fechando um trabalho com uma pessoa que morava nos Estados Unidos. Na época, eu tinha uma formação em coaching. Já falei para vocês aqui que eu não trabalho mais com coaching, acho que a maioria já sabe, mas se você não sabe, depois eu conto mais essa história aqui pra vocês, tá? Mas eu acabei fechando com essa pessoa que me viu falando nas redes sociais, que eu tinha ali o contato dela, de uma viagem que eu tinha feito, e aí eu comecei a atender ela online. E aí eu falei, cara, esse negócio é legal de atender online, isso aqui pode funcionar. E aí, em novembro de 2018, saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Psicologia autorizando de uma vez por todas o atendimento online contínuo, porque até então só podia ser feito um número X de sessões, né? Não era assim uma psicoterapia de longo prazo. Então, quando saiu essa nova resolução em novembro de 2018, eu tava para me formar, eu falei, tá aqui é a minha chance. Eu vou focar no atendimento online. Então, quando eu me formei, eu até aluguei ali, subloquei uma sala perto da minha casa para poder atender algumas pessoas que queriam um atendimento presencial, que eram da cidade. Mas chegou um momento que até essas pessoas da cidade, por verem que eu atendia online, aí eu arrumei o meu escritório lá no meu apartamento, na época que eu morava lá em Florianópolis. Então eu atendia vários dias ali online. Na época eu não tinha muitos pacientes, tinha acabado de começar, mas ficava lá trabalhando no meu escritório, produzindo conteúdo, e ia um dia na semana nesse consultório ali presencial. Esses pacientes presenciais começaram a perceber e falaram, será que não dá pra gente fazer online? Porque vai ficar muito longe, pega muito trânsito. E aí chegou um momento que eu tava atendendo só uma, duas, três pessoas ali no presencial, e a minha mudança para São Paulo aconteceu em junho de 2019. Então, quando eu vim para São Paulo com meu marido, eu decidi de uma vez por todas que eu ia ficar no atendimento online. Falei com esses 2, 3 pacientes, foi super tranquilo delas se adaptarem, elas já sabiam que eu trabalhava dessa forma. E aí eu vim para essa realidade 100% online. Quando eu me mudei para São Paulo, eu até fiquei pensando, sabe, em sublocar um espaço, de repente, para poder sair de casa, porque eu tava numa cidade nova, eu não conhecia ninguém. E meu marido estava trabalhando fora e, assim, conhecendo um monte de gente, eu não conhecia ninguém, ficava ali em casa sozinha. Eu comecei a ficar um pouquinho, assim, passei por uns mesezinhos um pouquinho difíceis, assim, porque eu não conhecia absolutamente ninguém e ficava só em casa e a única pessoa que eu interagia era ele quando chegava. Mas, aos poucos, eu fui começando a construir uma rotina que fosse mais flexível, fui conhecendo pessoas, fui saindo para almoçar, às vezes, fora com meu marido no trabalho dele, comecei a programar a minha agenda para que eu pudesse, às vezes, algum dia ir trabalhar fora um pouco com o meu computador, quando eu não estivesse atendendo. E as coisas foram virando uma rotina que hoje eu sou apaixonada, que é de trabalhar em casa, no meu escritório. Eu sou uma pessoa um pouco mais, assim, introvertida, eu não tenho uma necessidade tão grande de ficar em contato e com muita gente. Então, eu me adaptei super bem.
Mas naquela época ainda não era comum psicólogas atenderem 100% online, tá, gente? Muita gente achava bem estranho, a minha família achava estranho, falava que trabalhar online não era a mesma coisa que trabalho, ficavam me perguntando quando que eu ia começar a atender presencial, sendo que eu tava com a minha agenda lotada, atendendo 30 pessoas por semana online, e pessoas não só de vários estados do Brasil, como pessoas que moravam na Ásia. Eu atendia pessoas dos Estados Unidos, atendia pessoas até que moravam em vários lugares da Europa. Então, realmente, esses brasileiros que moravam lá fora, eles viram muito valor, porque muitas vezes nesses países eles não conseguem fazer uma terapia em inglês e tal, porque não se expressam tão bem ainda naquela língua, e também acaba sendo bem mais caro e não é um serviço tão acessível, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, que a maioria dos meus pacientes estrangeiros são de lá. Então, era uma solução muito boa. E o negócio começou a crescer. E aí o que aconteceu, gente? Em 2020, chegando, como vocês já sabem, a pandemia estourou ali em março de 2020. Eu já estava nessa época ajudando psicólogas, dando mentoria sobre posicionamento digital e tal. E aí a gente se viu numa situação em que ninguém mais podia atender presencial. A gente tinha que se adaptar a esse novo normal, né? E aí muitas psicólogas, né, às vezes que já estavam formadas há mais de uma década e falavam que o atendimento online não funcionava, todo mundo se viu obrigada a continuar o seu trabalho nessa nova modalidade, né? E o que eu tenho visto hoje é que as pessoas estão aceitando muito mais, os próprios pacientes, eles têm preferido o atendimento online pelo benefício de não ter que sair de casa, de poder fazer ali mesmo no intervalinho de trabalho, que não daria tempo da pessoa se deslocar, mas ela liga, conecta no celular dela, no computador, e ela consegue ter uma conversa que vai ajudar, ela consegue ter essa conversa que vai transformar a realidade dela. Então, muitos preconceitos foram sendo quebrados, e eu imagino que a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui hoje trabalham online. Eu não sou contra o atendimento presencial, muito pelo contrário, eu acho ótimo. Se você tem a possibilidade de atender presencial e online, faça isso, mas não se fecha para a modalidade online, porque eu acredito que o futuro da profissão requer que a gente tenha essa habilidade de se conectar, mesmo que de forma virtual, com as outras pessoas. Então esse foi um pouco do meu relato sobre atendimento online. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre isso, deixem aqui nos comentários e não esquece de curtir esse conteúdo, esse vídeo, e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!